Olá, pessoal, mais um podcast aqui para os nossos apaixonados de plantão. Hoje vamos falar de beleza? Hoje vamos falar um pouquinho do que tem por aí, né, de novas tecnologias para deixar você mais bonita e também os excessos que essa questão da vaidade pode gerar. Tô recebendo aqui a doutora Alexandra Pineda, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Alexandra, ela é cirurgiã dentista e especializada em harmonização, certo? Isso. Como é que foi pra você? Porque você começou já na harmonização, você fez uma transição aí, né, dentro da sua própria carreira. Me conta um pouquinho da sua história pra gente conhecer você um pouquinho mais. Eu me formei como cirurgiã dentista e aí eu fazia muita ortodontia, que é a parte de aparelhos. Então, a ortodontia, ela dá uma noção interessante para harmonização também. Porque a gente mexe com o osso, então você olha um paciente e você fala, esse paciente tem um queixinho maior ou um queixo menor. Então, isso foi bacana na harmonização. Passou um tempo, eu fazia só a parte da ortodontia, aí eu me apaixonei fiz um curso assim, final de semana, fiz um curso de Botox. E fiquei completamente apaixonada, aí não saí mais dessa área. Eu comecei a estudar muito, aí fiz a especialização. E desde então eu não parei, assim, que eu amo essa área. E aí, hoje em dia, eu só faço harmonização. Uhum. Então, você tá há quantos anos na harmonização? Acredito que uns 10 anos. 10 anos. Mais Então, ou você menos. pegou uma época da harmonização que era aquela coisa que as pessoas queriam realmente mostrar que tinham feito. E agora você tá num outro momento que é onde as pessoas não querem que ninguém saiba o que elas estão fazendo, mas que estão vivendo alguma transformação. Isso. Eu queria que você me contasse como é que foi esse momento de 10 anos atrás para o que você tá hoje enxergando nas pessoas que chegam aí no seu consultório. Isso, no começo da harmonização era uma coisa mais sutil. De repente, eu acho que as pessoas começaram a querer se transformar. Então, as pessoas começaram a colocar muito preenchimento, assim, transformava em outra pessoa. Às vezes, você olhava, você nem reconhecia a pessoa. De uns 2 anos para cá, acredito, até mais, acho que de uns 3 anos já começa um movimento de retirada do preenchimento. As pessoas hoje, elas querem envelhecer mais natural, elas querem estar bem. Tá. Ninguém quer envelhecer, né? Isso aqui é um assunto difícil. Mas ela quer estar bem, ela quer estar bonita, mas ela não quer estar transformada. Então, eu acho que os bioestimuladores hoje vieram com uma força muito grande. Eu acho que a toxina botulínica, o Botox, ele era forte no passado. No passado, inclusive, a gente fazia a sobrancelha, ficava aquela sobrancelha super arqueada. Hoje o pessoal já não gosta mais disso. Já não gosta. Gosta de uma coisa mais natural. Então, assim, ele é um grande aliado. E os bioestimuladores e os preenchimentos hoje com detalhes. Um preenchimentozinho, uma coisinha mais... Um detalhe. Nada aquela coisa muito grande, igual antigamente. Eu acho que a gente está vivendo essa fase hoje em dia. Apesar que tem gente que gosta, né? Uhum. Então, tem profissionais que trabalham mais nessa pegada de colocar muito preenchimento. Eu nunca fui assim. Você sempre foi o menos é mais? Sempre menos é mais, porque eu não gosto, por exemplo, do meu rosto muito. Eu tenho um rosto gordinho aqui, isso aqui é meu mesmo. E eu não gosto de excesso do preenchimento. Então, do excesso, mas assim eu acho bonito. Então, assim, eu falo assim, eu acho que o profissional acaba... mostrando para os pacientes o que ele faz nele, né? Tem profissional que gosta de estar com bocão e tal. Eu nunca gostei. Eu gosto mais natural. Não, você é bem natural. Então, eu prefiro mais essa pegada. E hoje, eu acho que a grande maioria das pessoas, elas até chegam com medo no consultório. Ai, doutora, não quero ficar com bocão. Eu falo, não, fica tranquila. Uma seringuinha é pouca coisa, tranquilo. Vai dar só um volumezinho bem discreto. Eu acho também porque as pessoas elas têm essa ideia de que elas vão entrar no consultório e elas vão realmente no primeiro dia ali já sair transformada. Sim. A harmonização facial é bem feita, com cuidado, ela é um processo, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Às vezes a pessoa chega com 40 anos, ela demorou 40 anos, né? Pra chegar na tua sala. Então assim, não adianta um procedimento. Ela não vai rejuvenescer. Então, a gente tem que trabalhar o quê? Com bioestimuladores de colágeno. Vamos dar uma qualidade de pele primeiro. Vamos deixar essa pele mais durinha. Depois, a gente coloca um pouquinho de preenchimento. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Porque os bioestimuladores, eles não são imediatos. Desculpa. Eles são... Você coloca e com 1 mês você começa a ter um resultado. Com 3 meses, 4 meses, você vai ter o boom de colágeno. As tecnologias também. Então, você precisa ter, assim...
assim, esperar um pouquinho. Começa, faz um bioestimulador, aguarda um pouquinho, depois você coloca eu falo isso, eu tenho alguns pacientes que já me conhecem há um tempo, eu falo, gente, vamos com calma. Eu não sou aquela que, não, vamos colocar tudo, não. Vamos colocar um pouquinho, a gente vê como é que fica. Daqui 3 meses. Eu gostei, agora quero colocar mais um pouquinho, aí a gente coloca mais um pouquinho e assim vai, para não exagerar. Por exemplo, para quem tá assistindo, a gente fala, nunca fiz nenhum procedimento e gostaria de fazer esse bioestimulador que a doutora tá falando. Explica pra gente melhor o que é o bioestimulador e me explica também um pouquinho da toxina botulínica, porque tem muita gente que confunde. Então, vamos lá. Começar pela toxina botulínica. A toxina botulínica, ela vai no músculo. Então, por exemplo, a gente vai usar para aquelas ruguinhas da testa, para pezinho de galinha, para ruga dinâmica, aquela ruga de movimento. Um protocolo bem interessante é assim, a gente pode, nessa linha de mandíbula, boquinha triste, região de pescoço, porque o nosso músculo aqui está puxando para baixo. Então, a gente relaxa a musculatura para o rosto e um pouquinho mais para cima. Então, a toxina botulínica, ela vai no músculo, então ela vai relaxar o músculo. Então, por isso, quando a gente subir a sobrancelha, a gente vai conseguir, porque ele vai estar paralisado. Na realidade, não é paralisado, mas todo mundo fala paralisado. Tá. Então, a toxina é para isso. Por exemplo, ela não é para bigode chinês. Às vezes as pessoas falam, eu posso pôr... Não. Então, o Botox é para isso, para ruguinha da testa, aquela ruguinha aqui do nariz. Às vezes, o sorriso gengival também, uma pessoa que tem sorriso gengival. Também? Você pode colocar 2 pontinhos de toxina botulínica, que é bem interessante. Legal. Que aí você não precisa passar por uma cirurgia. cirurgia. Às vezes a pessoa sorri e aparece muito. Então, você pode colocar a toxina botulínica. Outra coisa interessante da toxina botulínica é para bruxismo. Não que seja um tratamento, mas ele vai te ajudar. Eu uso, doutora. Ele vai te ajudar como um coadjuvante. Então, você coloca aqui na região do masseter e no temporal. Tem gente que tem muito apertamento, tem muita dor. E, às vezes, a pessoa... Ela destrói os dentes, ela quebra os dentes. Então, precisa usar uma plaquinha. Eu uso também. Que a placa é essencial e ela é difícil de usar, tem que usar. E às vezes, durante o dia, você começa a ter aquele apertamento. Sem perceber, né? Sem perceber. Você, de repente, um dia mais estressante. Você tá apertando o tempo inteiro. Então, tem que ficar atenta a isso. Então, a toxina, ela é uma aliada nesse tratamento. O bioestimulador de colágeno já é um outro tipo de material. É um material que é o injetável também. E ele vai ser colocado na pele. E ele vai estimular o nosso próprio colágeno. Por isso que ele demora. Então, assim, você injeta. E aí, você com 1 mês, você começa a ter um resultado. Mas com 3 a 4 meses é que você vai ter o resultado final. Que ele vai estimular o seu próprio colágeno. Então, ele estimulando o seu próprio colágeno, você tem um resultado natural. Você vai... Porque assim, a partir dos 25, 30, a gente vai perdendo um pouquinho de colágeno. Depois de uma certa idade, principalmente na mulher, 40, 50, a menopausa, a queda dos hormônios. Então, isso vai se intensificando. Tá. Então, a gente fazendo uma poupancinha, vamos dizer assim, de colágeno, você coloca colágeno, você vai se mantendo. Eu falo assim, você vai travando o envelhecimento, vamos dizer assim. Tá, legal. Né? A gente não tem... esse poder. Mas a gente ajuda. Isso, vai dando uma travadinha no envelhecimento. O que eu vejo muito, as pessoas às vezes não têm paciência, o que a gente vê também, esses rostos muito grandes na internet e tal, a pessoa às vezes ela tem uma flacidez muito grande. E ela não tem paciência de começar o tratamento, ela já vai direto pro preenchimento. O que ela faz? Aí coloca muito preenchimento, aí fica com um rosto muito grande. Então tem que ter um começo, tem que começar com um bioestimulador, ou uma tecnologia, por exemplo, temos N tecnologias, preparar esse terreno para depois, sabe aquela coisa da casa? Sim. Tem que fazer a fundação, vai subindo, depois a casa, depois você cobre a casa. Então, é mais ou menos assim. No nosso rosto é a mesma coisa. E eu acho que a gente também... estávamos falando aqui um pouquinho antes de começar sobre algumas personalidades, né? Que fizeram bastante preenchimento e que hoje estão optando por retirar. Uma que me chamou muita atenção foi aquela blogueira GQI. Você sabe? Sim, sei. Ela me chamou muito a atenção. Ela ficou muito diferente. Ela tirou e ela ficou muito bonita. Ficou. Ela tá linda agora. Ela tá muito bonita. Tá muito claro linda. que ela deve ter mantido algumas coisas. Mas assim, né? A gente viu o Lucas Luco. Ele já era lindo. Fez a harmonização. Ficou super excessivo, né? O rosto dele. Aí retirou. Né? Qual que é o perigo, por exemplo, dessa coisa de põe muito, tira muito? Porque, legal, vamos fazer, se não der eu vou tirar. Mas tem os seus riscos. Queria que você me falasse um pouquinho sobre esses riscos dos excessos. Por exemplo, o ácido hialurônico, a gente é um
produto... O bom do ácido hialurônico é que ele pode ser removido. Tá. Então, nós temos uma enzima que a gente produz também essa enzima, que se chama hialuronidase. Então, a gente injeta essa enzima e ela vai dissolver esse ácido hialurônico. Qual que é o perigo? A alergia. Tá? Você pode ter uma reação alérgica. Geralmente, as pessoas ficam muito inchadas. Esses dias até apareceu uma na internet, que foi um Huawei, que ela apareceu com uma boca bem grande, assim. Ela tinha acabado de aplicar, eu não me lembro o nome agora. Ai, não lembro. Eu acho que ela foi da Fazenda. Eu não a conhecia. Tá. E aí ela apareceu, assim, bem inchada, porque você pode ter essa reação alérgica. Ela apareceu tendo a reação alérgica de ter tirado. Não, na realidade ela nem estava com uma reação alérgica, ela estava com um inchaço grande, mas você tá. pode ter uma reação alérgica. Então, Entendi. assim, o risco de você aplicar hialuronidase é que você muito pode ter grande. uma... Não é. Tá, não é. Assim, pode ter uma alergia? Pode. E, por exemplo, às vezes, quando você faz um procedimento e acontece algum problema, por exemplo, você tem uma obstrução vascular, você injetou esse ácido dentro de um vaso, você precisa obrigatoriamente entrar com a hialuronidase, mesmo que o paciente tenha alergia. Ao paciente, agora, pegando o gancho, o paciente que tem alergia à picada de abelha ou vespa é um paciente perigoso para fazer hialuronidase. Porque esse paciente, ele pode até, de repente, ter uma alergia tão grande que ele pode ter um choque anafilático, entendeu? Então, esse paciente é um paciente perigoso. Quando na ficha de anamnese, a gente já pergunta, você tem alergia à picada de abelha ou vespa? Que esse paciente pode ter alergia à hialuronidase. Olha como é importante, né? A gente também saber o profissional que a gente tá lidando. Sim, Porque, às e vezes, o importante é a ficha de anamnese também. menina, porque hoje a gente vê, olha, assim, cada lugar fazendo umas coisas, Sim, assim, sim. sabe? A gente não tá falando sobre simplicidade, tá, gente? Porque não é porque a pessoa tem um consultório lindo de mármore que ela é um bom profissional. Sem e não é dúvida. porque a pessoa tem uma salinha pequenininha que ela é um mau profissional. Não. Verdade. A gente tá falando sobre formação. A gente tá falando sobre a pessoa ter curso, a pessoa ter o diploma. E aí tem muita gente que acaba fazendo esse tipo de procedimento. Minha amiga foi, vai lá, lá e tal. E você nem pergunta, por exemplo, se a pessoa realmente é formada. Sim, se isso tem tem um muito. diploma, se ela Verdade. tem o curso. E a gente tem que perguntar. Isso é Sim, muito sim. importante, gente. Porque, olha, um procedimento mal feito pode causar uma série de problemas. Outra coisa que a gente estava falando aqui é sobre a questão do PMMA. Muitos profissionais acabam fazendo essa aplicação de uma forma errônea, né? A gente viu tanta gente que aconteceu, a Andressa Urach do hidrogel. Muita coisa que pode levar à morte mesmo, né, doutora? Sim. O que eu acho muito importante, o que eu acho que o profissional, eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, ele tem obrigação de falar para o paciente o que está sendo usado no rosto dele. Porque muitas vezes o paciente não sabe o que é. Então, por exemplo, os pacientes que vão no meu consultório, eu acredito que a grande maioria dos consultórios, você tem a etiquetinha do produto. Quando você vai usar um ácido hialurônico, por exemplo, tem 2 etiquetas. Uma fica na ficha e a outra o paciente leva para casa. Os bioestimuladores, a mesma coisa. Então, o paciente ele tem obrigação de saber, assim, ele tem o direito, quer dizer, de saber, e o profissional tem obrigação de avisar. Porque muitas pessoas nem sabem o que está sendo colocado no rosto. É verdade. Então, eu acho que você abrir o material na frente, olha, isso aqui vai ser descartável. colocado, isso aqui, sabe? Para o paciente saber o que está. Então, eu acho que muitas vezes a pessoa nem sabe do PMMA. O PMMA, ele mudou muito. Hoje tem muitas pessoas que trabalham. Eu não trabalho particularmente, não gosto. Eu não colocaria em mim. Eu acho que nós estamos envelhecendo. Não tem como você fazer algo definitivo. Porque nós estamos envelhecendo. Então, assim, eu não faria em mim. Sei que tem muitos profissionais muito, assim, especializados em PMMA e que fazem muito bem, mas eu não indico para os meus pacientes e não faria em mim também. Tenho essa opinião. Teve muito problema, realmente. Continua tendo, né? De vez em quando aparece aí um outro caso. Não sei se você viu a Maíra Cardi. Sim. Que agora ela está procurando um profissional para remover, Pra retirar, para né? retirar, que ela falou que não sabia. Então é complicado. Depois você ter que remover isso é complicado, porque às vezes você não consegue, né? Tem pouquíssimos profissionais hoje que fazem a remoção desse material, porque é perigosíssimo, né? A própria cirurgia mesmo. Eu tive uma amiga, colega, que fez o procedimento sem saber que era PMMA. O médico falou que era ácido hialurônico. E junto com o bioestimulador, enfim, na hora que ela acordou, ela falou, nossa, ficou perfeito meu bumbum. Depois de 2 anos, começou a necrosar, teve vários meu problemas. Deus. E ela, assim, hoje ela tem cicatrizes enormes, ela conseguiu
fazer a retirada com o médico, ela gastou muito dinheiro, assim. Teve que fazer empréstimo no banco para poder fazer, porque ela ia morrer. Não, sim, sem dúvida. Então, assim, tem que tomar muito cuidado mesmo, gente, com o que você vai fazer. Eu acho que é importante. A vaidade, eu acho que ela chegou num ponto hoje, né, doutor? Até que queria que você falasse um pouquinho. Que eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção. Então, verdade, né? Concordo. Acho que a gente... E eu acho que uma das coisas é a rede social. Né? A gente se compara muito. A gente viu, por exemplo, a Virgínia acabou de ter bebê, ela postou com a barriga já, gominho, há 2 né? meses atrás com o corpo perfeito. Gente, a mulher é trilionária. Ela tem quem faz a comida dela, ela tem quem faz... Então, não dá pra gente se comparar. Não você que trabalha, acorda às 5 horas da manhã, não consegue ir na academia... Não dá. Fala pra mim dessa comparação. O que você acha? Que o povo tá fazendo o quê da vida? Não, é verdade. É aquela frase, né? A comparação é o ladrão da felicidade, né? Porque é verdade, a gente se compara o tempo todo, as redes sociais, os filtros, tanto que o ano que vem parece que vão tirar esses filtros. E assim, gente, a gente tá envelhecendo. Eu falo, não tem como. Nós temos 2 caminhos. Ou envelhecer, ou o outro que é pior. Então, não tem como. A gente pode fazer algumas coisas para melhorar, claro, os bioestimuladores, tudo, mas assim, a gente tem um limite. E a gente não pode se comparar com essas celebridades, vamos dizer assim, porque a gente não sabe como que é o dia a dia, a gente não sabe... Tem muita produção em cima, tanto que às vezes a gente vê uma pessoa sem maquiagem, então a gente fala, nossa, como essa pessoa, né? Às vezes não aparece aqueles antes e depois, que a pessoa é linda, então assim, a gente não pode se comparar com ninguém. Tem que viver a nossa vida, fazer nossos procedimentos, mas tentar ser feliz. Porque eu acho que, principalmente para a mulher, eu acho que o envelhecimento, ele dói, né? Dói. É doído. Dói. É doído. Eu falo por mim também, que eu também, nossa, é difícil você se olhar no espelho, ver que você tá mais velha. Não é fácil. E ainda mais a mulher, que ela passa por muitas nuances, principalmente a questão hormonal também. Sim. Né? A questão mesmo da menopausa, até da fase mesmo ovulatória. Tem semana que a gente tá super bem, na outra semana a gente já tá cansada, na outra semana a gente quer chorar e quer comer chocolate. Então a mulher, ela passa por essas nuances. Hoje você tem a maioria dos pacientes que chegam para você ainda são as mulheres? São as que mais se cuidam? Maioria. Eu tenho homens também, assim, bem vaidosos, mas a grande maioria ainda são mulheres. Eu acho que o meu público, assim, é 40 mais. 40 mais. 40 mais, Quando que seria ideal para começar já a fazer a nossa poupancinha de colágeno, fazer o nosso primeiro botox? Olha, a poupancinha de colágeno a partir dos 30, 35 anos, isso depende também da pessoa, né? Tá. Mas mais ou menos isso. A toxina botulínica, eu tenho pacientes, assim, com menos de 30 anos. Mas eu só faço, tem paciente que eu não faço. Tanto tem uma paciente minha que eu falei, não vou fazer em você. Vai gastar seu dinheiro com viagem. Depois você volta aqui porque você não precisa. Tá. Agora, aquela paciente que às vezes ela é bem nova, mas ela tem aquele movimento, por exemplo, quando ela sobe, é que eu tô totalmente sem botox, mas eu tô com bastante... ela sobe a sobrancelha, ela tá com muita marca. Então é uma paciente já legal para fazer. Porque essa paciente vai marcar com mais facilidade. Tem paciente que não tem tanta expressão. Paciente muito expressivo, que fala e que mexe muito, você vê que ele mexe... Então, ele vai marcar com mais facilidade. Outra coisa também, academia. Quem faz muita academia, aí você vai lá pegar peso, assim, sabe faz aquela careta. coisa? Aquela careta, você tá jogando toda a força ali pro seu rosto. Então, tanto que eu falo meus pacientes, vai fazer academia... Lembra de mim na hora. Senão seu botox vai embora muito rápido também. É verdade. Isso é verdade, então, que realmente quem malha, o botox vai mais rápido. Músculo. O botox vai no músculo. Então você se fica você fica, por exemplo, você faz cara de brava. Você fica todo o tempo inteiro fazendo cara de brava, esse músculo aqui vai voltar muito rápido. Então, assim, você tem esse músculo muito forte. Aí eu falo, brigou com o marido? Finge demência. Finge que não tá acontecendo nada. Morde a almofada, dá um soco na almofada. Mas não faz cara de brava. Eu falo assim, que aí você consegue manter um pouquinho mais. Tem uma pergunta? Tá, fala. Eu sempre acordo, eu faço muito exercício facial, assim, pra ficar estimulando. Isso faz mal? Não faz mal, mas se você faz muito movimento, você tem uma tendência... É que assim, tem 2 correntes. Tem gente que é super a favor da ginástica facial. Eu já acho então, que peraí, deixa eu fazer a pergunta pra ela, peraí. Boa, melhor. Peraí. Pegando aqui, a gente tem aqui os nossos bastidores, nossa produção, chegou uma pergunta aqui pra nossa doutora.
ginástica facial é bom ou é ruim? Porque tem muita gente fala que é bom e tem muita gente que fala que envelhece um pouco mais rápido. O que você acha? Então, a ginástica facial, eu já sou da corrente que não é bom. Porque se você for fazer o botox, se você for fazer a ginástica facial, você vai ficar movimentando aquele músculo. Então, assim, ou você faz ginástica facial, ou você faz toxina botulínica. Tá. Os dois já não combinam. E aí eu já vou ficar com a toxina botulínica. Então, eu prefiro. se você não tiver procedimentos, viu, amiga? Então você pode Aí fazer você só pode ginástica. fazer. Mas agora, se tiver... senão você vai ficar movimentando. Então, e aí vai ser... Vai tirar antes da hora, né? Isso. Perfeito. Agora me conta uma coisa. Dentro dos pacientes que você já atendeu hoje, você pegou uma transformação assim que nem você acreditou? Sabe assim? Que você pegou uma pessoa que chegou com vários problemas e aí você foi fazendo. E quando você viu realmente uma transformação na pessoa, que você falou, uau, o meu trabalho realmente vale a pena. Sim. Tem pessoas que eu falo que, nossa, que a gente... Eu fico realizada, sabe, quando eu vejo? E tem pessoas que às vezes não respondem tão bem. Às vezes você faz muita coisa na pessoa e ela não responde tão bem. O próprio bioestimulador, ele não responde tão bem em todo mundo. Porque você precisa também, por exemplo, se alimentar bem. Você precisa tomar água, que a água é importante. Você precisa de uma série de coisas. Porque se você não dorme, por exemplo, você dorme mal, você não se alimenta bem, você está muito estressado. Tudo isso, você tem uma influência no seu rosto. Não tem jeito. Então, assim, tem pacientes que eu falo, nossa, né? Que transformação bacana. E tem aquele paciente que eu até fico triste, que às vezes eu falo, às vezes o paciente até gosta, mas eu falo, eu queria mais, mas não consegui o resultado que eu queria, sabe? Assim, sim. Porque é muito individual. Por exemplo, além dessa questão, né, do lifestyle da pessoa influenciar, a genética também pode influenciar. Por exemplo, existem pessoas que elas têm um envelhecimento precoce. A gente vê, às vezes, gente que tem... Sim. Né, é novo, mas você fala, gente, essa pessoa tá acabada. E às vezes a pessoa dorme bem, se alimenta bem, tudo mais. Tem uma genética que puxa um pouco mais. Tem sim. Tem pessoas que nossa, eu tenho uma amiga que ela, a irmã, a mãe são lindas, assim. Eu falo, a genética de vocês é privilegiadíssima. E tem pessoas que não, que às vezes jovens já estão assim com uma pele muito enrugada mesmo, com muita marca, assim, cedo para a idade. Tem muita gente. E aí tem outras influências externas também, por exemplo, muito sol, quem toma muito sol também. Hoje em dia as pessoas já estão se cuidando mais, tem um pouco de medo do sol, né? Mas antigamente as pessoas tomavam muito sol. Então, quem também toma muito sol também pode ficar com uma pele mais... Mas a gente vê que essa galera mais nova hoje, às vezes eu passo perto de uma galerinha, assim, tudo, e a pessoa fala, nossa, você tem essa idade? Nossa! E aí você olha realmente para essa geração, eu acho que essa geração, eles estão se judiando um pouco mais, né? Deles. Sim, eu acho. Eu vejo isso, assim, claro, que a gente se cuida também, mas a gente vê realmente que tem essa geração, ela tá envelhecendo mais, eu sinto isso. Eu acho que é uma geração que às vezes está bebendo mais também. Tá fumando mais com esse cigarro eletrônico. Isso não faz bem. Eu acho que tá proibido, mas eu vejo tanta gente fumando esse cigarro. Mas isso destrói sua pele e tudo. Então, eu acho... Outra coisa que eu acho... Que também isso tá mudando, mas que eu achei que, por exemplo, meninas de 20 e poucos anos estão fazendo muito procedimento. Estão ficando mais velhas. O excesso de preenchimento, às vezes, te envelhece, não te rejuvenesce, não. Olha. Eu acho que quando você coloca muito preenchimento no rosto, você não fica bom. Você fala, nossa, essa pessoa não tá jovem. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque às vezes você fica até mais velha, Sim, né? porque às vezes a pessoa tem tanta preocupação de envelhecer que ela envelhece. A própria GK, vou pegar o gancho da GK. A GK tá muito mais jovem, nova. muito mais nova, muito mais bonita agora. Muito. Ela tá com pouca coisa no rosto e ela tá muito melhor do que 3 anos atrás, 2 anos, por aí. né? Nem faz muito tempo. Qual seria o combo, assim, ideal para uma mulher que tem aí 35 anos mais, vamos colocar nessa média? Qual seria um combo para ela fazer anual aí, para ter uma prevenção, para já começar a se cuidar? Qual seria o combo aí anual para ela? Olha, o que eu acho interessante é a toxina botulínica, que eu acho que ela é fantástica, o Botox.
Bioestimulador de colágeno que ela pode fazer de repente, com 30, né? Você falou. 35, vai, vamos por 35. De repente, uma sessão por ano ela pode fazer, aí a gente vai sentindo 2 sessões por ano. E o preenchimento que for, assim, for necessário. Às vezes a pessoa quer pôr um pouquinho de lábio, às vezes quer pôr um pouquinho aqui, malarzinho, às vezes um queixinho que ela não tem. Que é isso, você pode, aí você põe um queixinho. Então, aí depende, assim, um preenchimento aí pontual na queixa da pessoa. Mas os bioestimuladores e a toxina e o botox, eu acho fantástico. Uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar com peelings também. Eu acho que é uma coisa... É pra todo mundo peeling ou não? Não é pra todo mundo. Porque tem alguns peelings um pouquinho mais fortes, que tem algumas peles, por exemplo, quem tem rosácea, quem tem aqueles vasinhos, não podem fazer. E aí essas pessoas às vezes podem fazer peelings mais fraquinhos, que também, assim, o resultado também não é tão interessante. Mas, por exemplo, o ácido retinóico eu acho bem interessante. Eu falo que tem um excelente custo-benefício. Tá. É um procedimento que vamos dizer, barato, mas ele tem um ótimo custo. Acessível, exato. Acessível. E ele vai te dar um resultado bacana, as pessoas gostam de fazer, você ficar com a pele mais luminosa, sabe? Então, eu acho que os peelings são interessantes. Por exemplo, uma pessoa jovem, mais jovem. Você pode fazer microagulhamento com peeling. Também vai te dar um glow, sabe assim, na pele. Vai deixar uma pele mais bonita. E aí, mais pra frente, de repente, colocar... Você pode fazer tecnologias também. Hoje tem muitos... Nossa, tem tanto laser, né? Muitos lasers. Ultraformer também, por exemplo, um rosto mais pesadinho, Ultraformer é interessante. Um rosto muito magrinho, tem que tomar cuidado também com o Ultraformer. Por quê? Por causa da potência, por causa da ponteira. O Ultraformer tem algumas ponteiras. Então, por exemplo, ele vai na gordura, porque ele chega no... Ele é pra tirar a gordura, o Ultraformer? Você pode utilizar para fazer como se fosse um efeito bichectomia. Só que aí você tem uma gordura específica. Tá. Tanto que você tem a ponteira que você usa aqui na papada. A papadinha, que é a chata, a parte chata da gente. Pra gordura. Então, por exemplo, um rosto mais magro é um rosto que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é um rosto que você tem que usar. Às vezes você não vai numa ponteira mais... que não é tão profunda. Tá. Pra não consumir gordura também. Que aí você pode até dar um efeito... Então tem que tomar cuidado também, gente. Não é pra sair fazendo tudo que você acha que vai ser bom aí. Tem que ter Agora, um rosto avaliação. mais pesadinho, aí ele é bem-vindo. O Ultraformer é muito bem-vindo. Agora sim, né? A gente sabe que virou, assim, uma febre entre as blogueiras, as meninas, até as meninas de 13 anos. Deu até problema aí das meninas fazerem skincare antes da hora, né? De muitas meninas terem alergia, enfim. Mas, assim, falando de nós, mulheres mais maduras, o skincare, ele funciona mesmo? Você acha que vale a pena? Porque a gente vê as coreanas com aquelas peles de babá, que são 10 passos por dia de manhã, 10 passos à noite. E a gente também quer ter aquelas peles maravilhosas. Mas o skincare realmente vale a pena? É algo que a gente deve investir ou não? Eu acho que vale a pena. Eu acho que sim. Eu acho que você ter um bom sabonete, um tônico, você ter um ácido à noite, às vezes você intercalar, eu acho muito bem-vindo, entendeu? Dependendo do tipo de pele. Quem tem, por exemplo, eu que tenho pele super oleosa, eu falo que eu durmo no ácido. Eu preciso ter um ácido à noite, entendeu? E eu gosto muito de alguns produtinhos também, por exemplo, Cicaplast, para passar até na área dos olhos, sabe? Funciona mesmo? Funciona. O pessoal tava falando dá muito dele tanto esses que dias. tem a receita lá do Pitangui, né? Que ele faz... Acho que é hipogloss. Agora eu não me lembro, não me recordo. Mas, por exemplo... Rosa mosqueta. Que ele faz assim, lá uma misturinha, você pode passar no pescoço. Não, é super válido. No meu caso, por exemplo, paciente que tem pele muito oleosa, eu já não indico. Você pode usar uma vez, aí você sente como é que é. Agora, quem tem uma pele normal, é super válido. Eu gosto do skincare. Do skincare, então, é aprovado. Eu gosto. Eu acho pode que fazer. Porque tem gente que fala assim, é só superficial, então a pele não vai absorver aquilo. Não, você né? pode passar, não, é super válido, sim. Você pode passar ácidos, tal, você vai ficar com a pele... Tanto que, às vezes, a gente faz tratamentos, tem um tratamento que eu faço, chama Protocol, que é um tratamento que a gente faz, que é microagulhamento e 2 peelings na mesma sessão. Certo. E também aí tem a parte de casa, eu falo, tem a liçãozinha de casa, né? Que aí você vai usar os ácidos, você vai tomar alguns comprimidinhos também, que isso é fundamental, isso é que vai fechar o tratamento. O pessoal fala que tomar zinco ajuda a durar a toxina botulínica. É verdade isso? Não, tem, assim...
Isso foi falado durante um tempo, mas hoje já chegou à conclusão que não. Que não vai fazer. Não Que vai é fazer. Cada pessoa é pessoa. É. E não tem também um tempo certo, né? Tipo, não, vai durar tantos meses. Cada organismo é um jeito também. Cada organismo é de um jeito. A toxina botulínica, criou-se um mito em cima no passado, que ela durava 6 meses. Isso nem tá em bula. A toxina botulínica, ela vai durar de 3 a 4 meses. Mas como que ela funciona? Depende. Não é que ela, com 3 meses eu acordo, puf, ela saiu. Não, ela vai saindo, vai ser gradativo. Então, às vezes, com 2 meses, você já fala, opa, parece que nossa. Aí as pessoas, ai meu Deus, tá saindo. Não, é assim mesmo, ela vai gradativo. Então, ela vai saindo, vai saindo, vai saindo. Até que tem gente com 3 meses, já saiu praticamente tudo. Tem gente com 3 meses, saiu 70%. Tem gente que saiu 50%. Eu mesma, em mim, a toxina dura bastante. Eu, assim... 4 meses tá legal. Aí, depois de 4 meses, começa a dar uma queda. Mas eu tenho pacientes que com 4 meses não tem mais nada de toxina. O meu até que acho que dura bem também. Quanto mais faz, mais demora para sair. Não tem nada a ver. Cada aplicação que você faz é um momento ali. Então, quanto mais você faz, você vai tirando a força daquele músculo. Então, isso é muito positivo. Tanto que o paciente ele vai marcando menos. Tem pacientes que fazem há muito tempo, ele não vai marcar a pele. Mesmo que você tenha a sensação que, nossa, parece que saiu tão rápido, mas às vezes ele não saiu tudo. Às vezes você pega a foto e fala, nossa, há 5 anos atrás parece que eu estava mais marcada do que eu estou agora. Porque você vai fazendo com uma certa frequência. Então, o que eu indico para as minhas pacientes, meus pacientes? De 4, 5 ou 6 meses. Tá. Um paciente, de repente, um pouco que precisa mais, tem uma força muscular mais forte... Cada 4 meses, é interessante. Paciente mais jovem, de repente, 2 aplicações por ano. 6 meses. 6 meses. E o bioestimulador uma vez por ano? Ou não? Pode fazer mais vezes? O bioestimulador pode fazer, depende. Se eu for fazer uma seringa, 2 seringas, depende. Aí depende do planejamento, depende do protocolo, da idade da pessoa. Entendi. Então se assim, ela fizer, por exemplo, uma pessoa que fez no pescoço e fez aqui na região do rosto... Fiz em janeiro, por exemplo. Aí, quando que ela pode fazer de novo? Eu gosto de esperar pelo menos 4 meses, se ela quiser fazer novamente. Vamos esperar 4 meses, porque com 3 meses você vai ter o boom de colágeno. Às vezes, com 4 meses, você tem um resultado... Não, com 4 meses. Aí, vamos avaliar. Se é uma pessoa bem jovem, eu até espero um pouco mais. Vamos esperar 6 meses pra gente ver se precisa fazer uma nova sessão? E aí, a gente vai sentindo. Tem gente que, por exemplo, às vezes eu começo o tratamento com 2 sessões por ano. Depois eu já começo a fazer uma só. Porque isso vai melhorando, né? Vai melhorando. Quanto então a mais gente fala você cuidar... Isso, a poupancinha de colágeno. Entendi. Como se você colocasse um dinheirinho ali. Isso é bom, né, gente? Você vai colocando um dinheirinho ali, então você vai se mantendo. Hoje você acha que, financeiramente falando, tá mais acessível esses tipos de procedimento? Muito mais acessível, sem dúvida, porque muitos profissionais podem fazer. Então, por exemplo, antigamente só o médico dermatologista que podia fazer o cirurgião, o médico em si, né? Sim. Mas geralmente era mais dermatologista e cirurgião plástico fazer. Então, hoje o cirurgião dentista, o enfermeiro, o biomédico, esses profissionais também podem fazer. Então, eu acho que isso foi positivo para os pacientes. Porque eles têm mais acesso. Sim. E eu acho que ficou mais em conta para todo mundo. Eles têm o acesso mesmo ficou melhor para todos. Porque antes era uma classe só que podia fazer. Então, isso encarecia, né? E aí, a concorrência era só entre uma classe. Agora, não. A concorrência está entre outras classes também. Então, eu acho que para o consumidor final, vamos dizer assim, foi muito mais positivo. Muito bom. Queria que você desse aqui uma dica, uma palavra de incentivo para aquela mulher, para aquele homem que está com a autoestima lá embaixo. Falar, mas tá legal, gostei do papo, mas não sei, não é para mim. Eu não me vejo mais bonita, não me vejo mais bonito. Eu queria que você desse aqui, sabe, uma palavra de incentivo para essas pessoas que precisam desse up na vida, sabe, doutora? A pessoa, eu acho que ela tem que encontrar algo para ela voltar a ser feliz, vamos dizer assim. Porque não adianta também ela fazer um procedimento se ela não tá bem. E ela não vai, às vezes ela não vai gostar desse procedimento, entendeu? Então, ela precisa encontrar algo que a faça feliz. Por exemplo, às vezes você tá com um emprego que você não tá feliz, de repente procurar um novo caminho, começar a fazer uma atividade física que te dê prazer. Sei lá, às vezes você está num relacionamento que você está infeliz também, procurar um novo caminho. Eu acho que ela precisa se encontrar primeiro.
Uma coisa que é importante, às vezes a pessoa, se ela não tá bem, às vezes não é o momento para ela fazer nenhum procedimento. Porque ela não está bem. Entendeu? Às vezes a pessoa, ela não sabe o que ela quer. Às vezes chega a pessoa no meu consultório que ela não sabe o que ela quer, porque ela não tá bem. Tá vazia, né? E ela tá querendo, de repente, ela quer ocupar esse vazio com um procedimento. Só que isso não vai fazer bem para ela. Ela não vai gostar. O ácido hialurônico não preenche a alma. Não, exato. Então, assim, o importante é isso. Você precisa se encontrar, você tá legal. Eu tô bem, agora sim é o momento. Tanto que o que a gente vê também, uma coisa que as pessoas... Tipo, igual a anorexia. Você já viu que tem pessoas que elas têm uma necessidade de ficar se preenchendo o tempo todo? Uhum. Porque ela não tá se vendo bonita, mas ela tá com aquela necessidade. Isso também não é legal. Então, cabe ao profissional identificar isso e falar, opa, não, eu não vou te preencher mais. Eu só põe em boca. Aí põe, vai começar. Então, cabe ao bom profissional falar, não, chega, você tem que parar, você não pode mais fazer. Então, eu acho que o importante é isso. Você tem que se encontrar, entendeu? De alguma forma, ou com uma terapia, alguma coisa, e para depois você preenche. Preenche primeiro esse vazio com algo que te faça muito feliz e depois aí a gente vai cuidar da parte estética. Muito bom. Eu sempre faço uma última pergunta aqui para os nossos convidados. Aí é uma perguntinha pessoal, que eu vou jogar aqui, hein? Agora eu quero saber. Como é que você gostaria, doutora, que as pessoas lembrassem da doutora Alexandra Pineda? Olha, eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim, lembrassem do amor que eu tenho pela minha profissão, lembrassem de mim, assim, quando eu faço um procedimento e a pessoa fica tão feliz, sabe? Isso me dá Isso, assim, eu fico com um brilho nos olhos. Isso, para mim, não tem preço. Então, eu gostaria de ser lembrada dessa forma. Uma profissional que tem amor pelo que faz, que tem cuidado, que se coloca no lugar do paciente. Eu falo para meus pacientes. Eu não faria... Por exemplo, a pessoa fala, eu quero fazer tal coisa. Eu falo, eu não faria em mim, não faria na minha mãe. Então, eu não vou fazer em você. Então, eu sou desse tipo, assim. Então, eu quero ser lembrada dessa forma. Muito bom, muito legal. Olha, quero te agradecer, foi uma delícia conversar com você. Quero que você deixe aqui para quem está assistindo a gente suas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu que agradeço, foi uma delícia, né, esse papo. Minhas redes sociais é doutora.alexandra_Pineda_Pedro. Telefone para contato 11 98207 1147. Você atende aonde, doutora? Eu atendo em Santo André. Santo André, no ABC. Isso. Ai, muito bom. Ali no bairro Jardim. Então, muito legal. Assim, muito gostoso ali. Então, assim, eu vou ter o maior prazer em receber vocês. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? Que você possa também se sentir aí estimulada a cuidar de você, a cuidar da sua saúde, tanto interna quanto externa, tá bom? E a gente volta no nosso próximo podcast em breve. Um beijo para os apaixonados de plantão.